Saudações, Duques e Duques tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Bom, uma das coisas que eu mais escutei sobre esse intervalo entre essa parte do Campeonato Carioca e antes dele, né, após o final do Brasileirão, foi uma palavra interessante que foi justamente a questão do aposicional. O sistema posicional do Diniz, ele fala sobre o jogador não tem posição em si. Eu já falei justamente saudações Duques e Duques tricolores, que fala Duque tricolor, então só bora. Então você estava falando sobre a posicional, né? Diversas vezes a gente vê o time em campo e muitas das vezes é muito estranho, né? Às vezes até hoje eu penso assim, né? Tipo, o que é isso? Que o Diniz está fazendo, né? E isso que muito se dá a um exemplo que o GE postou, mas eu vou dar vários outros exemplos do que está acontecendo ainda nesse período, né? Que é interessante a gente comentar sobre e que às vezes pode ser até um resultado interessante no futuro. Então, bora para esse vídeo? Bora. E bom, aqui ele está falando do Calegari, mas o Calegari vai ser por último. Então vamos lá. O que acontece é o seguinte: o Diniz ele vai e coloca o Lima como segundo volante, né? No jogo contra o Nova Iguaçu e provavelmente nesse jogo contra o Boa Vista, o Lima vai ser o segundo volante. O interessante é falar que o Lima ele inicialmente foi contratado como se fosse um meia de armação. Até se pensou que ele poderia realmente vibrar para um dos lados, mas no final da história o posicionamento que o Lima ficou no jogo foi como se fosse um segundo volante. A gente tem ali para frente o Michel Araújo, o Marrone, o Keno, o Alan. Então ficou mais ou menos isso. Ficou diversas vezes o Fluminense com o Lima como segundo volante, o Felipe Melo como primeiro e o Lima indo para tudo quanto é lado. Igualmente como também o Martinelli faz muito disso. Então é muito interessante a gente ver que o início do Lima foi justamente esse. Até hoje, o Lima está sendo colocado sempre pensando em ser segundo volante. Nunca em primeiro. Nunca em armador, nunca como ponta, sempre como segundo volante. Isso é interessante a gente ver essa mudança. Após isso, a gente vê o Giovani, que também é um segundo volante para o Diniz. O Giovani, que inicialmente ia ser inicialmente jogando nas pontas, acabou realmente virando para o meio e para ser volante. Tanto que realmente diversas vezes que ele consegue entrar na área é muito porque todos os atacantes estavam de um lado e ele, como segundo volante, estava penetrando na área. Então é muito interessante a gente observar que até um jogador desse que também, normalmente, a diferença é a seguinte, que o Giovani era para estar muito mais no meio do que nas laterais, nas pontas, e o Lima era para estar muito mais nas pontas do que está no meio, propriamente dito. E ambos os jogadores estão fazendo esse papel de segundo volante. O Giovani ele foi colocado como segundo volante no jogo contra o Madureira. A gente viu ali, ficou Martinelli, Giovani, Canso, e aí você tinha nas pontas John Arias e Iago. Então olha só como está a situação toda do Fluminense ali, né? Aliás, é interessante, né? Que a gente vê que o Iago... Tipo assim, eu pensei quando vi a escalação do Fluminense que o Iago viraria ali. Eu não vou nem falar do Iago, porque o Iago já era um atacante de ponta, né? Propriamente dito. Então ele voltou à sua posição original. Estou falando também daqueles que realmente estão indo da posição original. E por último, antes de fazer o pedido do triplo C, o Michel Araújo.
O Michel Araújo, que nesse Fluminense que tá vindo atuar, que veio atuar, tomara que tenha vencido, porque esse vídeo aqui já tá muito tempo depois. O Boa Vista e o Nova Iguaçu, ele foi como armador. Que é uma coisa que eu particularmente eu não gostei, tecnicamente falando. Eu até citaria o Michel Araújo como segundo volante e o Lima como armador, mas eu particularmente não gostei. Eu acho que, tipo, diversas vezes, quando o Michel Araújo jogou melhor muito mais nas pontas, indo para as pontas, do que ser armando o time pelo meio. Então é muito interessante a gente ver que, novamente, é uma outra mudança, mesmo que seja pequena, que é uma saída da ponta para a entrada no meio de um jogador que sempre jogou nessas pontes e sempre preferiu jogar nas pontes. Antes de continuar, falando sobre mais jogadores, eu quero fazer 2 pedidos e 3 informações. A primeira informação é que o Pix está na tela. A segunda informação é que minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo. E a minha terceira informação é que minhas redes sociais é TikTok, YouTube, Twitter e Instagram. O Instagram eu utilizo muito mais para realmente falar quais temas do vídeo de hoje. O Twitter era para falar sobre o vídeo que está acontecendo agora. O TikTok para fazer vídeo zoeiro. E o YouTube que é aqui, que você está vendo. E também tem o YouTube Shorts também. E vídeo todos os dias às 10, 12 e 20 horas. Vídeos especiais às 12 horas, que são únicos. E vídeos no Gabriel Brasileiro às 10, 11 asterisco, 12, 20 e 21 asterisco. Falando de asterisco é porque talvez possa não ter, tá bom? Então, o meu primeiro pedido é faça o tiro para você, curte, comente, compartilhe. E o meu segundo pedido é se inscreva no canal, tá? Vamos chegar a 300 inscritos até o final desse ano? Bora? Então bora continuar aqui. E aí você continua falando sobre essas mudanças, né? Você tem o Felipe Melo como primeiro volante. Você lembra que o Felipe Melo, até pouco tempo atrás, ele jogava como zagueiro, né? Ele iniciou o Fluminense, muito mais do Abel, como zagueiro, e agora está como primeiro volante. Quem está sendo o zagueiro agora é o Vitor Mendes e o David Braz, e o Felipe Melo está sendo como primeiro volante. É interessante falar que os primeiros volantes do Fluminense são muito mais armadores do que o segundo volante. O segundo volante hoje é muito mais visto como jogadores que entram pelas pontas e às vezes vai pelo meio, se tornando um falso atacante, do que propriamente dito outra coisa. É muito interessante como que a gente vê o desempenho ofensivo do jogador. O Martinelli, como primeiro volante, eu sei que só foi um jogo e só foi um teste, né? Porque até realmente, se você for ver todos aqui, eles tiveram apenas 1 ou 2 jogos. Mas o mais interessante foi isso, né? Que eu pensei que, sei lá, ele poderia colocar o Freitas, porque tinha o nome de Freitas, o Felipe Melo, mas ele colocou o quê? Martinelli como primeiro volante. E quando o Martinelli saiu, ele saiu para o lugar de Freitas, que é também o primeiro volante. Então é muito interessante a gente ver que, novamente, mesmo jogador que é consagrado como segundo volante, pode jogar também como primeiro volante. E jogou até bem, tá? Novamente, eu acho que, tipo assim, uma coisa interessante de se pensar justamente é realmente isso. Como é que o Diniz vê os jogadores? E para fechar justamente, né, o que está na tela aqui, Calegari muda de posição e está invicto como lateral esquerdo do Fluminense. O Calegari, ele sai justamente como primeiro volante, inicialmente falando, ele era primeiro volante, e entra como lateral esquerdo e atua muito bem. É interessante ver isso, né? Me parece que o Calegari hoje, ele é muito mais um Caio Henrique. Isso eu acho cada vez mais interessante quando eu falo. Porque o Fluminense de Diniz, que realmente se consagrou no ano que realmente o Fluminense não se consagrou, teve, entre tantas estrelas, o Caio Henrique, que para mim, na minha concepção, pode ser chamado para a seleção brasileira, que vai ficar tranquilo, que eu acho que vai ser chamado em algum momento. Mas o Caio Henrique foi isso, né? O Caio Henrique inicialmente foi contratado para ser um segundo volante,
não primeiro como o Calegari, acaba sendo deslocado pelo Fernando Diniz como lateral esquerdo, e ali fica. Então é muito interessante de ver que novamente o Diniz faz a mesma coisa e realmente o jogador parece que melhora muito de posição. Vamos lá. Uma das coisas que eu sempre me perguntei sobre os jogadores em si, assim, será que esses jogadores estão jogando mesmo, certo? Até hoje, por exemplo, eu falo que o Gum ele foi muito mal escalado. O Gum é mais centroavante do que zagueiro. Então, muitas das vezes é bom, às vezes, trocar e mudar de posição. Por exemplo, o John Arias, às vezes, se torna um armador. O Keno está se tornando também, às vezes, um armador. Ou seja, eu poderia falar de vários outros jogadores, né? Que realmente a gente está vendo ali. Muito por conta do esquema posicional, a gente não sabe mais quem é o quê. Isso daí pode ser uma grande arma para o Fluminense. Tudo bem? Muito obrigado a todos que assistiram. Fico por aqui. Faça o que para você. Se inscreve no canal. Minhas redes sociais estão na descrição. Pix na tela. Eu vejo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Saudações tricolores. Fala, valeu e tchau, tchau.